Olá, paz do Senhor, meus irmãos, caro professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse canal é de auxílio para a Escola Bíblica Dominical, as lições bíblicas. Meus amados, eu sou o presbítero Clésio, eu sou superintendente, professor da Escola Dominical e é um prazer aqui ministrar esta lição juntamente com vocês e juntos aprender a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, essas lições bíblicas da classe dos adultos, lição que tem por título A Igreja em Jerusalém. Nós já estamos indo para o final, meus queridos irmãos, deste trimestre. Nós vamos para a lição de número 12, que será ministrada no dia 21 de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Importante que você traga algo aí relacionado à Escola Bíblica Dominical para ensinar os seus alunos. O título desta lição, de número 12, ele diz o caráter missionário da igreja de Jerusalém. O texto áureo, ele diz assim, ó, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Verdade prática faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. Você pode, meus irmãos, fazer a leitura bíblica em classe juntamente com seus alunos, que está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, os versículos 19 a 30. É importante que você leia juntamente com seus alunos. O plano de aula e a apresentação dessa lição tem três objetivos que são ele. O primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. O segundo aqui é enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência. O terceiro é valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Importante, né? Meus queridos irmãos, já entrando aqui nesta introdução, como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios que fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, eh, vítimas da perseguição que sobreveio sobre Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Meus amados irmãos, essa lição, ela tem três tópicos e os seus pontos a serem analisados. O primeiro, uma igreja com consciência missionária. O primeiro ponto, o evangelho para além das fronteiras. Cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. E cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. A cultura grega, o primeiro ponto. O segundo, a contextualização, contextualizando a mensagem, melhor dizendo. E o terceiro tópico, uma igreja que forma discípulos. O primeiro ponto, a base do discipulado. O segundo, denominados de cristão. E o terceiro e último, a identidade cristã. De uma forma introdutória, irmãos, aqui já na introdução, eles falam sobre esta importante cidade, a terceira maior cidade, irmão, Antioquia da Síria, onde vai se estabelecer a base missionária da igreja cristã. Antioquia, irmãos, ela foi fundada por Seleucida I, né? É, Seleuco I, o Grande. O seu pai era Antíoco, ele se chamava Antíoco de Orestes. Este formou a família, a dinastia, irmãos Seleucidas, e ele fundou isso em homenagem ao pai dele. Segundo alguns historiadores, meus amados irmãos, na primeira era ali existiam pelo menos de 15 a 17 lugares chamados de Antioquia. Essa dinastia, meus amados irmãos, Seleucida, eles tomaram conta dessa região e por isso, em homenagem ao pai, ele deu esse nome a esses lugares. E ali, na época do apóstolo Paulo, existia duas Antioquias. Antioquia
da Síria, aonde foi a base missionária, mas existia, irmãos, ali no contexto bíblico, mais uma Antioquia, que se chamava Antioquia da Psídia, ali na Ásia Menor, um pouco mais para cima. Eu vou colocar aí um mapinha para você dar uma observada, tá bom? Enquanto eu estou falando. Então, meus queridos irmãos, essa dinastia Seleucida, você vai ver que o quarto da dinastia Seleucida é Antíoco Epífanes. Esse homem profanou o templo em Jerusalém. Meus queridos irmãos, vamos já então entrar para o primeiro tópico desta lição. Meus queridos irmãos, seguindo aqui para o primeiro tópico desta lição, o evangelho para além das fronteiras de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, de 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã, assim como Felipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte deste grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Meus queridos irmãos, neste primeiro ponto, nós vamos comentar algo interessante com cada ponto que será analisado. O primeiro, o evangelho para além das fronteiras de Israel. O comentarista da lição, irmãos, neste primeiro ponto, ele vai destacar o tema da grande perseguição. Agora, irmãos, em Atos, no capítulo 11, Lucas ele vai registrar novamente a dispersão causada pela mesma perseguição de Atos 8. Mas há uma diferença. Os discípulos vão mais longe. Eles atravessaram as fronteiras de Israel, chegando até a Fenícia e Chipre e Antioquia. Entre essas cidades, irmãos, Antioquia, como eu disse, vai ganhar maior destaque porque ali se tornaria a agência missionária da igreja. Também ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. Atos 11 e o versículo 26. Vejam como Deus ele age, irmãos. A perseguição não parou a igreja, pelo contrário, ela contribuiu para o avanço do evangelho, dando agora um alcance internacional. Veja como é belo o trabalhar de Deus. Como o nosso Deus ele é maravilhoso. Em momentos difíceis, ele nos fortalece. Ao invés de desistir, o crente encontra força e coragem, e Deus, irmãos, ele se faz e ele é especialista em transformar maldição em bênção. Ele usa a perseguição para cumprir um propósito de vida. As lutas sempre vão existir. O evangelho nunca foi um mar de rosa e o cristianismo não é sombra nem água fresca. A palavra mostra, irmãos, mostra que os nossos irmãos sofreram. Mas o que fez aqui a diferença foi o amor de Cristo Jesus, um amor que tudo suporta pela causa da verdade. Em Romanos 8:35 ele declara: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. E em Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, está escrito: em tudo nós somos o quê? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, olha só que importante, perseguidos, mas não desamparados. Deus não vai desamparar o servo seu, abatidos, mas não destruídos. Importante, né, irmãos? É, sim, nós somos perseguidos, mas em tudo, irmãos, Deus continua guiando os crentes em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, se você está gostando desta mensagem, compartilhe com mais irmãos, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei e comente sobre essa lição nos comentários. O segundo ponto, cristãos dispersados, mais conscientes de sua missão.
Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Onde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem desta forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo e circunstância. O segundo ponto aqui que fala sobre cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Nesse segundo ponto, nós vemos que os cristãos, irmãos, estão totalmente conscientes. Eles sabem que estão em lugares diferentes por conta da perseguição, e essa perseguição acontece pelo fato de amarem a Cristo e ao que ele fez por nós, ou seja, há uma inteira convicção do fruto de uma mente transformada de que o que eles possuem é maior do que a própria vida. O fato de fugirem, irmãos, não mudou em nada o que eles sentiam. Nesse ponto, percebemos a autenticidade do evangelho que torna tão verdadeiro, irmão, bem como a convicção e a luta por falar deste amor, mesmo que isso lhe custe a vida. Assim como aqueles discípulos, o cristão de hoje também é chamado a testemunhar, independentemente do ambiente, seja no trabalho, na escola, família ou entre as redes sociais. A perseguição ou a dificuldade, elas não são desculpas para silenciar, mas oportunidades, vejam bem, para que a luz brilhe ainda mais no caminho daqueles que estão cegos. Onde a igreja, irmão, for plantada, mesmo em meio à adversidade, ali se torna uma base missionária, como aconteceu em Antioquia. Em resumo deste primeiro ponto, os cristãos dispersos foram instrumentos de Deus para transformar perseguição em propagação do evangelho. Geograficamente, o avanço para a Fenícia, Chipre e da Antioquia marcou o início da universalização da fé cristã, cumprindo a promessa de Jesus em Atos 1 e 8, não é verdade? O que fica aqui evidente é que eles não negaram a sua fé, não se esconderam, não se envergonharam. Antes, todos os crentes perseguidos foram luz para os gregos, fenícios, os sírios nativos e romanos que viviam naquelas regiões. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. Terceiro ponto, fique aí comigo, não vai embora não. O terceiro ponto aqui, irmãos, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito, né? Lucas destaca que, dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da Igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros, contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Meus queridos irmãos, analisando o terceiro ponto, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito, é a mão do Senhor. Esse trecho aqui, irmãos, ele fala sobre cristãos leigos, ou seja, pessoas que são comuns, que não tinham títulos religiosos grandes, não eram apóstolos, diáconos ou presbíteros,
Do ponto de vista bíblico aqui, isso mostra algo muito importante. Quer dizer, a força de uma congregação não está apenas na lideranças formais, mas na convicção e no dever de cada indivíduo. É isso que faz toda a diferença. Esses cristãos, irmãos anônimos, foram os que levaram o evangelho até Antioquia, uma das cidades mais influentes da época do Império Romano, mesmo sem cargos de destaque. Eles, irmãos, foram capazes e usados por Deus para começar um movimento que se tornaria uma das bases mais fortes da fé cristã. Isso nos ensina sobre o valor da consciência e do propósito quando a pessoa entende que a missão que carrega não importa se ela tem status ou não, ou reconhecimento, ou seja, ela encontra motivação e coragem para agir quando tem a mão de Deus. O texto, irmãos, ele fica bem claro. Diz que a mão do Senhor era com eles. Se a mão do Senhor não for, irmãos, podemos entender isso, irmãos, como a presença clara do Senhor, do Espírito Santo, dando suporte interno e os fortalecendo. Eles não dependiam apenas das circunstâncias externas ou da aprovação dos outros, mas tinham dentro de si a convicção do Espírito Santo que dava segurança a eles. Isso é parecido com um conceito de resiliência, né? A mesma capacidade de continuar firme, mesmo em meio às adversidades, porque existe aí uma base sólida de valores da fé. A fé, irmãos, faz toda a diferença, a fé e a convicção. Outro ponto aqui, irmãos, relevante é que o destaque não está no cargo ou na função, mas na capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Psicologicamente falando, isso quebra a ideia de que só pessoas extraordinárias fazem a diferença. Não é verdade. Pelo contrário, pessoas que são comuns, quando capacitadas e conscientes do que carregam, que é, no caso, o Espírito Santo, podem gerar impactos extraordinários quando se tem a mão do Senhor e o Espírito Santo agindo poderosamente. Em resumo, o texto mostra que o valor de alguém não está apenas no título que ele carrega, mas no propósito de Deus e no propósito que ele vive. Pessoas comuns, quando fortalecidas por uma convicção verdadeira, podem transformar a realidade, né? O segredo aqui, irmãos, não é o status social ou religioso, mas a força da fé e do poder do Espírito Santo transformador e do interior que nasce da fé e do senso de missão. Glória a Deus por isso. Vamos para o segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. Uma igreja com visão transcultural. Meus amados irmãos, a cultura grega, helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Vamos aqui, deixa eu virar a folha, tirando a folha aqui, fazendo barulho. Isso mostra, irmãos, que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando o evangelho para, ou melhor, evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Meus queridos irmãos, vamos lá para esse segundo tópico, uma igreja com a visão transcultural e o ponto a ser analisado, a cultura grega. Aqui, a partir deste ponto, depois de passarem para os chamados outros povos, quer dizer, os cristãos, irmãos,
se depararam com língua diferente, costumes diferentes, culturas totalmente distintas. Muitas vezes isso gerava o chamado o choque cultural, não é verdade? Contudo, meu irmão, o evangelho de Cristo se universalizou. O padrão bíblico e a linguagem do crente é uma só. Não importa onde você vai, sempre falará o amor de Jesus, porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A mensagem da cruz é a mesma aqui e será a mesma em qualquer outro lugar. Ela não muda. E a partir disso, as culturas são moldadas e transformadas pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não conheciam a Jesus, ao serem alcançados pela fé, deixam seus costumes e tradições de servir ao que é falso, ilusório e impróprio e abandonam a adoração aos astros, como o sol, como a lua, para servir ao Criador de todas as coisas e dar a vida e dar a Ele a devida glória, que Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. No segundo ponto, aqui, irmãos, nós podemos analisar o quê? O segundo ponto, contextualizando a mensagem, podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto, é direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus, os samaritanos, já que já esperavam um Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e a voltar para o início, o único e verdadeiro Senhor. Desta forma, sem comprometer a verdade da mensagem. O evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Meus queridos irmãos, nesse segundo ponto, está explicando como os primeiros cristãos adaptavam. E tem algo aqui que você precisa prestar atenção para não se perder, porque adaptavam a forma de comunicar o evangelho conforme o público para quem estavam falando. Não é aqui, irmãos, isso que nós estamos vendo no dia de hoje, que precisa mudar a Bíblia, mudar o contexto, essa narrativa de mudança, né? Muitos estão querendo mudar a forma, mas fique aqui comigo que você vai entender. Então, o evangelho, irmãos, conforme o público para quem estavam falando, eles não mudavam a mensagem em si, mas mudavam o quê? A forma de apresentá-la para quem fosse ouvir ou compreender a palavra de Deus. Com os judeus, por exemplo, fazia sentido, irmãos, usar o Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias prometido. Faz todo sentido para os judeus, porque os judeus já tinham essa expectativa, que esperavam o Messias. Com os gentios, que não judeus, isso não faria, irmãos, nenhum sentido, porque eles não conheciam as escrituras judaicas, nem esperavam o Messias. Por isso, os cristãos, irmãos, não enfatizavam, melhor dizendo, os costumes judaicos, como a circuncisão, como guardar o sábado, como guardar as festas, porque isso não fazia sentido para eles. O que eles faziam então? Eles anunciavam que Jesus é o quê? O Senhor. Ou seja, eles falavam de maneira clara e os povos, irmãos, precisavam deixar
os falsos deuses e se voltar para o único Deus verdadeiro, Criador. Meus queridos irmãos, o evangelho, ele não muda, mas a forma de transmitir precisa ser considerar dentro da cultura ou da realidade em que ela vai ser ouvida. Isso, irmão, permite que a mensagem se espalhe para além dos judeus, que alcance outros povos, alcançados de diferentes línguas e culturas. Eu vou citar aqui para os irmãos alguns exemplos. Imagine você que você vai falar de Jesus para duas pessoas bem diferentes. A primeira pessoa, que pode ser um jovem cristão de berço, que está afastado. Ele já conhece a Bíblia, certo? Cresceu na igreja, ouviu muitas pregações. Se você falar sobre Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele vai entender porque ele já tem esse contexto em mente. Mas a segunda pessoa, que é um colega de trabalho, sem nenhuma vivência cristã, nunca foi para uma igreja e nem é de família cristã, ele nunca leu a Bíblia, mas ele gosta, irmãos, de conversar sobre a vida, sobre o propósito da vida. Ele gosta de ler sobre o sentido da existência, ele fala sobre ansiedade, sobre valores. Então ele está abrindo um espaço. Se você chegar citando profecias de Isaías, talvez ele não entenda nada. Nesse caso, você precisa fazer o quê? Você pode contextualizar a mensagem mostrando como Jesus, ele dá valor e sentido à vida. E ele traz o quê? A verdadeira paz e responde às perguntas que ele carrega no seu coração e estão indagando elas. A diferentes a diferença é a forma como você apresenta, mas a mensagem continua sendo a mesma, ela não muda. Jesus é o Senhor e só ele salva. O evangelismo público, por exemplo, nas praças, nas ruas, nos eventos abertos, tem características diferentes do evangelismo pessoal, porque você fala para um público diverso, onde cada pessoa ali vem de um contexto bem diferente, como os primeiros cristãos faziam em Atos 11. Eles anunciavam Jesus como Senhor em linguagem simples, clara e acessível. A linguagem simples e direta no evangelismo público, irmão, não dá para usar os termos muito técnicos ou termos muito teológicos. A ideia é usar, irmãos, a ideia é usar palavras que todos entendam. Por exemplo, falar sobre a vida, sobre esperança, perdão, salvação, amor e paz. Exemplo, talvez você esteja, você falando, pregando, talvez você esteja aqui hoje carregando um peso, sentindo que não tem saída. Mas eu quero te dizer, Jesus é real, ele perdoa pecados e pode mudar a sua vida. Veja que exemplo maravilhoso, né? Assim como os cristãos em Antioquia, irmãos, adaptaram a mensagem para os gentios, no evangelismo público você pode se conectar com a realidade daquelas pessoas que estão ali te ouvindo. Se você for pregar numa praça, por exemplo, fala sobre o descanso, né? Convida para encontrar descanso em Jesus. Se você for em um evento musical, você vai falar de alegria verdadeira, porque aonde a festa é alegria, a música tem alegria. Então, fala de alegria verdadeira, que não se acaba, que só encontra em Senhor Jesus. Se você for numa feira, num espaço aberto, fala de algo, irmãos, que todo mundo busca: o sustento, a esperança, a segurança e conecta com a provisão de Deus. Isso é maravilhoso quando você faz isso, para que as pessoas possam lhe entender o que você está falando. Então, se você for em um lugar, um público que não entende nada sobre teologia, não adianta você pregar sobre teologia. A mensagem que tem que ser pregada é a mensagem da cruz, a mensagem de esperança, a mensagem de arrependimento, de salvação, de perdão, de cura. Essa é a mensagem clara, simples e objetiva. São essas mensagens e essa mensagem que eles pregavam. Eles pregavam o Senhor Jesus. Não há outra mensagem a ser pregada a não ser o evangelho da cruz e Cristo crucificado, ressurreto e que quer salvar a todos. Nós vamos, irmãos, para o terceiro e último tópico. Uma igreja que forma discípulos.
A base do discipulado, ao serem informados que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia de graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo, para que o auxiliasse nesta missão, e assim foi feito. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. É um conjunto, né? Um conjunto que forma, irmãos, esta base, o discipulado, a evangelização, né? E aqui, irmãos, nesse primeiro ponto que diz sobre a base do discipulado. Esse trecho está destacando aqui um ponto central do trabalho, um ponto central do trabalho da igreja. Não basta apenas, irmãos, a gente só evangelizar. É preciso discipular. Quando o evangelho chegou à cidade de Antioquia, os apóstolos, os irmãos, enviaram quem? Barnabé para acompanhar e apoiar a nova igreja. Barnabé, cheio do Espírito Santo, irmãos, se alegrou com toda a obra de Deus e encorajou aqueles crentes na fé. Mesmo sendo uma igreja viva e cheia da graça, Barnabé percebeu que não bastava só a conversão, era necessário instrução, ou seja, discipulado. Por isso, ele buscou o Saulo, que é o Paulo, para ajudá-lo a ensinar. E isso, irmãos, faz parte do processo que durante um ano inteiro, veja bem, um ano inteiro, Barnabé e o apóstolo Paulo ensinaram a igreja em Antioquia. Isso mostra para nós que o crescimento saudável da igreja, ele não acontece apenas pela quantidade de convertidos, mas sim, irmãos, pela formação de discípulos que entende a graça. Muitas pessoas aceitam a Jesus em uma cruzada evangelística, por exemplo, mas se não forem, irmãos, acompanhados e ensinados de perto, eles podem esfriar na fé, ou seja, param logo de ir para a igreja. Quando uma pessoa, irmão, aceita Jesus e logo é inserida juntamente na união da igreja e passa pelo discipulado, assistindo que aos cultos de ensino ou em uma classe de ensino bíblico, ela aprende a orar, ler a Bíblia e a servir a Deus, e isso, irmãos, tem crescimento espiritual. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 28 e 19, sobre a grande comissão, que não é somente pregar, mas assumir e se empenhar na ordem imperativa que Jesus nos deu, dizendo: ide e fazei o quê? Discípulo, fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Ó, tem um ensino que vos tenho mandado. Então, tem a obediência, a formação de discípulo, o ensinamento, né? Ensinar o quê? A guardar o quê? O ensino da palavra de Deus e o mandamento do Senhor Jesus. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 2, Paulo ele diz a Timóteo: o que de mim, entre muitas testemunhas, né, ouviste, confia a homens o quê? Fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E isso, irmãos, é discipulado que em família. Discípulo gera discípulo e vai se gerando discípulo. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós vamos se tornando uma família de entendedores da palavra de Deus. Em resumo, aqui, meus irmãos, eu quero dizer para você que esse texto ensina que evangelizar é só o primeiro passo. O verdadeiro crescimento da igreja e do cristão vem pelo discipulado, que envolve o ensino e o acompanhamento. Olha bem, o acompanhamento pela prática da fé. Agora, aqui, meus irmãos, para encerrar, nós vamos analisar o ponto 2 e o 3
de uma vez, né? Porque ele é curtinho, né? O segundo e o terceiro ponto, denominados de cristão e identidade cristã. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos o de dentro da igreja como pelos os de fora, como aqueles que eram do caminho. Era assim que eles eram chamados, os do caminho. Agora em Antioquia, são chamados de cristão. Pela primeira vez, o termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo, enraizado. E isso se transforma o quê? Nesse terceiro ponto, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé, sua atitude. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26 e 28 e Pedro, 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Meus queridos irmãos, analisando este segundo e o terceiro ponto, para a gente finalizar aqui. Alguns estudiosos, irmãos, que acreditavam que esse termo surgiu com uma forma de zombaria mesmo, né? Lá em Antioquia. Porém, mesmo que tenha começado como um apelido assim pejorativo, acabou se tornando a identidade daqueles homens e mulheres que eram tão parecidos com Cristo, que as pessoas passaram a chamá-los de cristãos, literalmente os que se pareciam com Cristo, identidade de Cristo, ter a mente de Cristo. Antes de Antioquia, os seguidores de Jesus, eles eram chamados de irmãos, chamados de crentes, chamados de discípulos, chamados de santo e chamado os do caminho. Lá vem aí os do caminho. Meus queridos irmãos, esses nomes mostravam unidade e fé. Mas em Antioquia surgiu algo ainda mais forte. É forte, veja bem, porque os cristãos, que significa que pertencentes a Cristo, né, ou pessoas de Cristo, ser cristão, irmãos, não é apenas ter, como o comentarista disse, um rótulo ou um título religioso. O que define de verdade o fato é a vida e a fé e as atitudes que vão ser portadas por este crente para ele ser chamado de cristão. A Bíblia, irmãos, ela mostra que ser cristão significa crer em Jesus primeiramente. E aí, abandonar o pecado e viver uma nova vida recebida pela graça de Deus. Significa o quê? Que o que mente não mente mais, que o que rouba não rouba mais, que o que praticava atos ilícitos não faz mais isso, que o que fazia uso do tabagismo não faz mais, do alcoolismo não bebe mais. Agora ele tem a mente de Cristo, está totalmente transformado. As pessoas que vão ver ele vão ver aquilo que se produz internamente, vão ver refletir externamente na vida deste homem e vai falar: ele se parece com um cristão, ele é um cristão. Pedro, irmãos, não adiantou fugir. Não, eles disseram: esse daí é um seguidor de Jesus. Você é parecido com ele, né? Lembram quando Jesus foi entregue ao sinédrio para morrer? Teve uma mulher que reconheceu ele por 3 vezes reconheceram a Pedro. Então, quando você é transformado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que ele faz no seu interior é refletido no seu exterior e você passa a ser chamado de cristão. Então, você abandona o pecado e vive uma nova vida recebida pela graça de Deus. O valor desse nome, irmãos, é tão grande porque carrega consigo todas essas qualidades: identidade, testemunho, fé, missão e a esperança no seu coração, meu querido irmão. O título aqui nos lembra que pertencemos a Cristo. Eu sou de Cristo, você é de Cristo. Não a nós mesmos, né?
Nós somos dele em todas as áreas da nossa vida. Assim como em Antioquia, irmãos, o mundo nos chama de cristão quando vê em nós as atitudes parecidas com a de Cristo. Em João 13:35 diz: Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Ser chamado aqui de cristão não é só uma honra, é também uma responsabilidade minha e sua. Viver de modo digno desse nome, né, meu irmão? É levar, é portar o nome de Jesus. Mesmo quando o nome cristão é usado em tom de desprezo ou perseguição, temos, irmãos, aqui a promessa de que sofremos por Cristo. E nisso a alegria. Meu irmão, Pedro, 1 Pedro 4,16, se porém padece como cristão, não se envergonhe, aleluia, antes glorifique a Deus nesta parte. O nome cristão é mais do que um título, ele é uma identidade. Ele mostra que pertencemos a Cristo, vivemos para Cristo e refletimos a Cristo no mundo. É uma honra e também um compromisso carregar este nome, que significa viver de forma que os outros vejam Jesus em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles estão vendo Jesus em ti? Glória a Deus. Eu quero, irmãos, agradecer em nome de Jesus. Fique, irmãos, comigo, compartilhe este vídeo, se inscreva no meu canal para que você possa receber mais vídeos e que Deus abençoe você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe.